Oi, eu sou a Paula Ranova, criadora do Método Cardinal, e hoje a gente vai conversar sobre constelações familiares e a sua vida profissional. Então, para quem não conhece constelações familiares ou o Método Cardinal, tem alguns vídeos aqui no nosso canal, eu vou linkar aqui para você debaixo desse vídeo, você pode assistir depois para você se familiarizar. E a grande pergunta desse vídeo é a seguinte: o que as constelações familiares têm a ver com a sua vida profissional? E se você já é profissional nessa área de cura da alma, como observar a vida profissional pela lente das constelações familiares? E com o método cardinal a gente tem formas mais precisas ainda de tratar desses assuntos, né? Então, o que eu vejo em relação à vida profissional na minha experiência? Tem muita gente que está explicitamente insatisfeita com a própria carreira. E tem muita gente que está insatisfeita com alguma coisa e nem sabe que é por causa da carreira, tá? Ou da ausência dela, né? Tem gente que gostaria de ter uma carreira e não se permite. Então, no fundo, o que a gente está olhando quando a gente fala de constelações familiares e de vida profissional? Quando a gente fala de constelação familiar, a gente está olhando para um problema no momento presente. E esse problema tem uma raiz ancestral e uma vida na família, uma vida e uma origem, né? E uma raiz na família de origem, que são os pais, os irmãos, né? Então a gente olha para a família e vê onde que está a raiz daquele problema. Isso se revela no campo. Então o que acontece, o que eu vejo muito, é que no que diz respeito à vida profissional, tem muita gente que está numa vibração, que está num tipo de escolha de vida, que é o que a gente chama de compensação sistêmica. Isso é uma palavra meio obscura, né, para quem não é da área. Mas o que isso significa? Que a pessoa está compensando alguma coisa na família, compensando por algo na família. A gente não fica especulando com constelação familiar. Então eu vou trazer aqui algumas possibilidades, e não significa que seja a sua história, porque a gente só sabe o que está acontecendo dentro de um campo de constelação. A gente não fica imaginando que pode ser isso, pode ser aquilo, porque a constelação não funciona dessa forma. Ela funciona de forma empírica quando está acontecendo aquele tratamento, né, aquela sessão, e aí aquilo se revela no campo, tá? Mas eu vou trazer aqui alguns elementos da minha experiência e algumas questões de teoria de constelação familiar, depois de muita observação de campos por décadas, né? Algumas não são nem conclusões preliminares, são simplesmente algumas indicações para você pensar. E o que acontece então quando a pessoa está com a vida profissional estagnada, ou que não tem a carreira que gostaria de ter, ou que está assim, insatisfeita ou insatisfeito com o que já escolheu profissionalmente, né? Eu vou trazer aqui alguns elementos que podem te ajudar a pensar, né? Então a primeira coisa que pode acontecer com essa compensação sistêmica, compensar alguma coisa na família, é a pessoa não querer frustrar os pais. Então os pais têm alguma expectativa e a pessoa escolhe a carreira para agradar o pai e mãe, e às vezes não é consciente, e às vezes os pais nem falaram seja tal coisa. A pessoa sente inconscientemente, a nossa criança interior sente o que faria meu pai e minha mãe feliz, né? Felizes. Às vezes a gente ama os pais muito mais do que a nós mesmos, isso é muito comum. A criança ama o pai e a mãe muito mais do que a si mesma, né? Então se a gente toma uma decisão de carreira com a mente, com os sentimentos, com as referências da criança interior, às vezes a pessoa não vai ser feliz. Eu falo da minha própria história. Eu venho de uma família de intelectuais. Eu nem pensei duas vezes. Eu pensei duas vezes sim. Quando eu fui fazer vestibular, eu fiz para Belas Artes e para Ciência Política, com 17 anos. E eu passei nos dois. Mas eu escolhi Ciência Política por vários motivos. Um dia eu conto os vários motivos individuais disso em outro vídeo. Mas eu sabia que ser intelectual ia ser algo que ia orgulhar a minha família, né? E aí eu tive uma carreira profissional que deu super certo por mais de 15 anos, mas a vida me levou depois para a cura da alma, com uma outra trajetória que eu já contei em alguns vídeos aqui no YouTube também. Depois você pode olhar, vou botar aqui na descrição. Então, o que é compensação sistêmica? É às vezes você inconscientemente querer agradar os pais em vez de viver a sua verdade, a verdade do seu eu superior. Existem outras compensações sistêmicas que estão na família ancestral, que estão nas camadas ancestrais. E essas são muito mais difíceis de detectar, de ver de forma mais clara, porque às vezes a gente nem sabe oficialmente a história dos ancestrais e tá nessa compensação sistêmica, tá? Então pode ser que você tenha escolhido uma carreira para vencer numa área
profissional que um ancestral já venceu, é meio tradição de família, mas não é a sua verdade pessoal. Pode ser que você esteja querendo vencer em algo que um ancestral fracassou. E aí você está compensando pela dor do fracasso do ancestral ou da ancestral, ou uma frustração ancestral que não é necessariamente a sua verdade. Né? Às vezes a gente segue os passos dos ancestrais e está ali vivenciando aqueles talentos porque é também a nossa verdade. Quando coincide, está tudo certo. Viver na verdade é tudo de bom. Mas compensação sistêmica, frustração na vida profissional, pode ser que você está agradando alguém que já se foi há muito tempo, compensando por uma história ancestral de terceira, quarta geração antes de você, sem nem saber. Então, nas constelações, esse tipo de questão se revela, né? Pode ser também compensando culpa ancestral. Então, às vezes, a ancestralidade, alguma história ancestral de trauma, algum ancestral foi agressor, trouxe um dano na geração dele ou dela, e aí a pessoa na quarta geração, no caso você, né, ou algum cliente seu, se você é da área profissional de cura da alma, tá ali compensando por algum dano que o ancestral causou, e aquela não é a sua verdade profissional, sabe? Um exemplo que eu já vi, o ancestral colocou fogo numa fazenda e trouxe um prejuízo imenso naquela geração para uma outra família. Aí a pessoa se tornou bombeiro, porque de alguma forma no inconsciente ela está pescando aquela energia, né? E não necessariamente é o que ela gostaria de fazer, mas tem uma força tão grande de gravidade quase, né, da ancestralidade, que a pessoa toma aquela decisão de escolha profissional por uma compensação sistêmica que se revela em constelação, tá? Então esses são alguns exemplos, mas para que eu estou fazendo esse vídeo? O que eu acho importante você pensar nesse momento? A parte mais importante no que diz respeito à sua vida profissional é você viver a sua verdade. Não é agradar pai e mãe, não é agradar a família, não é compensar por questões ancestrais, positivas ou negativas, de dor ou de felicidade. A verdade é o que vai te fazer feliz, a sua verdade pessoal, a verdade do seu ser. Então, no método cardinal, a gente trabalha com cristais, inclusive por isso, porque os cristais trazem a verdade à tona. As sociedades indígenas que inspiram o método cardinal, as constelações inspiram o método cardinal e várias sabedorias indígenas também, dizem que a verdade cura, protege, liberta e previne coisas pesadas de acontecerem. Quando a gente vive na verdade, a nossa vida dá certo. Então, compensação sistêmica é você se desalinhar da verdade, é você se desalinhar do seu caminho, né? E as constelações ajudam muito com isso. Então, se a sua vida profissional pode melhorar, o que eu sugiro? Que você busque clareza sobre isso, e constelações do método cardinal ajudam muito. As constelações são super fortes, super profundas, e se você buscar a constelação, tenha certeza que você está buscando pessoas qualificadas, sérias, bem treinadas, porque tem muitas pessoas aventureiras nesse mundo de constelação familiar. É uma modalidade lindíssima, criada por Bert Hellinger, só para trazer o bem para a humanidade. E com o profissional certo, com a profissional certa, eu tenho certeza que você vai ter muita clareza e vai tirar muitos bloqueios da sua vida. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar com as pessoas que você sabe que vão se beneficiar desse conteúdo. Comenta aqui embaixo o que você sentiu, o que você achou, né? O que abriu na sua mente em relação a esse conteúdo que a gente trouxe hoje. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e entra no nosso site, que o endereço está aqui embaixo também, para você navegar ali, saber tudo sobre o método cardinal, se inscrever na nossa newsletter, porque a gente tem sempre novidade toda semana para você, exclusivamente por e-mail. Então vai ser maravilhoso ter você com a gente na nossa comunidade. Eu espero que esse vídeo traga clareza para você, expansão de consciência, cura da alma e alegria de viver, e a gente vai se falando.